Antes de ainda começar a apresentação da plataforma, eu queria só pedir a autorização de vocês, tá? Para a gente registrar o áudio da nossa conversa, e também o professor Vitor, que faz parte do grupo de trabalho, Ávida, ele eventualmente ele vai estar passando, fazendo algumas filmagens. E por que disso, né? Porque a gente pretende de fato aqui hoje ter uma escuta ativa, ouvir vocês, coordenadores, vice-coordenadores, diretores, a nos ajudar a desenvolver a plataforma, tá? E com essas gravações a gente consegue guardar a memória da nossa conversa, para que depois a gente consiga ouvir de fato, entender o que foi colocado ali e lá na frente transformar isso em novas funcionalidades da plataforma. Então, se ninguém tiver nenhuma objeção, nós vamos fazer, né, essa tá, pessoal, tanto do áudio quanto do vídeo. E por que nós chamamos vocês aqui hoje? O objetivo principal é fazer uma apresentação breve sobre a plataforma Ávida, que é voltada, nesse primeiro momento, para coordenadores de pós-graduação, tá certo? Nosso público-alvo é esse. E nós também estamos prevendo um momento onde a gente vai franquear a palavra, passar mesmo o microfone para vocês, quem tiver à vontade para poder falar, expor as principais dores que enfrenta como coordenador de pós-graduação, tá? E no terceiro momento a gente faz o encerramento, a gente vai convidar todos, né? Tem um lanchinho lá atrás, tá bom? Então é um momento aqui para a gente de fato compartilhar as experiências muito voltadas para pós-graduação e tudo mais, e que a gente consiga fazer essa escuta ativa, de repente transformar isso em novas funcionalidades para a plataforma. Só contextualizando um pouco, isso é um grupo de trabalho da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, ao qual nós temos parceria, tá? É executado por professores e alunos daqui da UFPA. Então, eu sou coordenador acadêmico do projeto, mas também fazem parte desse projeto o professor Vitor, professora Marcele, professor Vinícius. Todos nós somos colegas de trabalho aqui da Faculdade de Computação, também do ICEM, e também atuamos no programa de pós. Tem a professora Cíntia, que é a professora visitante lá do ICB, faz parte também do projeto, e os nossos alunos de graduação e pós-graduação. Daqui a pouquinho eu apresento eles com mais detalhes, tá? E também faz parte do desenvolvimento desse projeto a startup, tem ali o logo dela, né? Catu Data Visualization. Bom, essa é a nossa programação de hoje, uma programação relativamente breve. Então eu vou fazer um pequeno pitch apresentando para vocês a plataforma. Na sequência eu vou demonstrar para vocês o uso da plataforma, tá? Logo em seguida, aí a gente franqueia a palavra e abre para discussões. E no final, que a gente chamou ali de momento Ávida, mas na verdade é um encerramento, né? E aí a gente convida todos vocês para fazer esse pequeno lanche. Bom, aí eu começo essa apresentação, pessoal, com uma provocação, na verdade, né? Então, quem já perdeu noites tentando terminar o relatório de quadriênio da CAPES? Aqui. A professora levantou até as duas mãos ali. Então, eu acredito que é uma realidade de muitos, né? Se não de todos. E aquele colega do programa que ainda não atualizou o Lattes. A gente sempre tem um colega ali do programa, que aos 45 do segundo tempo a gente tem que ficar mandando mensagem, tem que mandar e-mail, tem que mandar o WhatsApp, tem que bater na porta do colega, pedir para ele atualizar o Lattes, porque é dali que a gente vai consumir as informações para poder fazer um bom relatório e tirar aquela fotografia bonita ali para a CAPES, né? Quantas horas o seu programa gastou cruzando dados, muitas vezes dados difusos, né? Está na plataforma Lattes, está no ORCID, está no Scopus, está no OpenAlex, agora que é uma outra base de dados que a CAPES vai passar também a avaliar, está no Google Escola. Então, o que acontece é que a gente, em todas essas plataformas, a gente tem uma
página individual, onde fica divulgado ali as nossas publicações e tudo mais, e o coordenador de pós acaba tendo que trabalhar com esses dados difusos, condensar tudo só num canto, extrair informações relevantes para poder fazer um bom relatório, né? Nós elencamos aqui pelo menos os top 10 problemas que todo coordenador de pós-graduação aqui e acolá já perpassou. Então, analisar dezenas de currículos Lattes dos professores que fazem parte do programa, extrair centenas de produções, periódicos, livros publicados, capítulos de livros, resumo expandido, conferência, etc. Identificar a qualidade de cada publicação, então o Qualis propriamente dito da CAPES, que agora mudou, né? Tem novas maneiras aí de você analisar o programa de pós-graduação, pelo menos 3 procedimentos, e um deles ainda é o Qualis, né? Revelar destaques do programa, que é uma coisa que a CAPES exige, ou seja, aquelas publicações top, né? Analisar o impacto nacional e internacional do programa, destacar premiações, construir diagnósticos, uma coisa extremamente relevante, tá? Que é você apontar quais são ali os pontos fortes e os pontos de melhoria do programa, e não deixar para fazer isso só no último ano, né? Quando a gente tem que efetivamente fazer um relatório. Elaborar um relatório de quadriênio propriamente dito, e muitas das vezes é um trabalho solitário, tá? E trabalhando fora do expediente. E isso que gera estresse, pressão, ansiedade, frustração, angústia, desânimo e etc. Porque você tem prazos, né? Para finalizar, para preencher o sucupira e assim por diante. Então, claro, tem muitos outros problemas, nós só elencamos aqui os top 10. E aí a gente coloca a seguinte questão: já imaginou se tudo isso pudesse ser feito em minutos, em não em semanas ou talvez meses? Então, é aqui que a gente propõe essa solução, que a gente chamou de plataforma Ávida. Aí assim, Ávida, pessoal, é um acrônimo para análise e visualização de dados acadêmicos, tá? Ela é uma plataforma web, então você não precisa instalar absolutamente nada no seu computador. Ela é feita por coordenadores de pós-graduação. Então, por que ela é feita por coordenadores de pós-graduação? Bom, primeiro, nós temos uma coordenadora que faz parte do grupo de trabalho, que é a professora Marcele. E o que a gente está fazendo aqui com vocês hoje, a gente está fazendo também com outros coordenadores de outras instituições de ensino pelo Brasil. Então, a gente faz entrevistas, a gente coleta as dores dessas pessoas, né, desses coordenadores, e transforma isso em funcionalidades para a plataforma Ávida. Então, obviamente, ela é feita por coordenadores e voltada para coordenadores de pós. É uma plataforma que ela gera diagnósticos do programa, pontos fortes, pontos fracos, ações de melhoria. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês na demonstração. Ela auxilia a produção de relatórios do programa de pós-graduação e usa o que há de mais moderno em inteligência artificial, como um copiloto, tá? Então a ideia é a gente usar a inteligência artificial generativa, não se fala em outra coisa atualmente, né, no Brasil e no mundo, para que ele nos auxilie a produzir o relatório que precisa ser enviado para o órgão de fomento, para a CAPES. Benefícios. O primeiro que a gente propõe é a economia de tempo. É você deixar com que o trabalho braçal e manual e operacional seja feito pela plataforma. E sobre mais tempo para o coordenador fazer trabalho intelectual, que é elaborar de fato, ali, aceitar o relatório para poder ser entregue para a CAPES. Então, aquela dor de cabeça da gente ir atrás de vários currículos, de várias informações dos membros do programa de pós, ter que trabalhar com várias planilhas, gerar vários gráficos, fazer várias análises. A ideia é que a gente passe essa carga de trabalho para a plataforma fazer e dedique mais tempo para a parte intelectual propriamente dita, né? Então tem uma redução de carga operacional, que é isso que eu estou comentando, o trabalho manual,
Com a plataforma, você consegue fazer análise coletiva de vários currículos acadêmicos simultaneamente e você tem uma agilidade maior na elaboração de diagnósticos. E aí a gente usa IA para fazer isso. A gente sabe, pessoal, que tem outras plataformas que propõem ajudar ali a vida do coordenador, né? Até a universidade, há um tempo atrás, adquiriu uma chamada Stella, tá? Não sei se vocês conhecem ou chegaram a utilizar. E aqui a gente está colocando exatamente os diferenciais da nossa proposta em relação às demais. Então, primeiro que, como comentei com vocês, nós estamos utilizando o que há de mais moderno em inteligência artificial. Essas outras plataformas, pelo que me consta, ainda não pisaram nesse campo. Tá? A gente quer fazer uma validação contínua com early adopters, já estamos fazendo, tá? E para quem não está familiarizado com essa expressão, early adopter são vocês, na verdade, são os entusiastas, são os coordenadores engajados, que vêm aqui mesmo no período pré-copy para assistir a gente falar de uma plataforma e tal, Ábida, e que quer de fato usar a ferramenta, né? Ou seja, a gente fazer uma escuta ativa, ouvir vocês de fato, para saber se a gente está no caminho certo. Ou não, se a gente, pode ser que eu demonstre daqui a pouco para vocês, é que vocês falam, não é isso que eu preciso. Então é isso, faz parte dessa escuta ativa nossa, ouvir vocês para poder desenvolver a plataforma e deixar ela mais azeitada possível. A plataforma em si ela tem uma interface responsiva, então o que significa dizer isso, né? Você pode acessar ela por esse computadorzinho aqui, né? Que é o próprio smartphone, tá? Você tem a plataforma Ábida na palma da sua mão, então pode acessar pelo smartphone, pelo tablet, por laptop, por desktop, qualquer dispositivo que tenha acesso à internet e que tenha um navegador, você consegue acessar a plataforma. Não precisa instalar nada localmente. E tem um copiloto, né, através da inteligência artificial, para poder escrever e gerar relatórios automatizados. Bom, esse é o nosso grupo de trabalho, tá, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. Aqui quem vos fala sou eu, né, Reginaldo. Nós temos a professora Cíntia, o Vinícius, a Marcele, o Vitor, que estão aqui presentes, estão lá atrás, né, uniformizados. Nossa equipe de desenvolvimento, que sem eles também isso aqui não seria possível, então o José, o Cristiano, o Tiago, o Atílio e o Helder, e ali embaixo está escrito a função de cada um. E a ideia agora, pessoal, eu comentei que seria breve, né? E eu não menti, eu vou fazer uma demonstração para vocês da plataforma Ábida, tá certo? Então, nós dividimos aqui em 4 atos. O primeiro é criar uma conta na plataforma, e aí todos vocês podem criar, ela está totalmente gratuita, tá certo? E já está online, daqui a pouco não, já está ali, né? O link para acessar abida.catubv.com. Então, o primeiro ato é criar uma conta, o segundo é criar uma análise conjunta de pesquisadores, selecionar currículos e utilizar a inteligência artificial. Tá? Eu já estou com ela aberta aqui numa aba separada. Então, se você entrar pelo celular ou depois no seu computador, mais à vontade, né? É avida.catubv.com. Aí você vai cair nessa página, que é a landing page da plataforma, tá certo? A resolução do projetor não está tão boa, mas aquele botão ali do meio que eu vou clicar está escrito acessar demonstração. Tá? Então você clica nele e como vocês não vão ter conta no primeiro acesso, você clica aqui embaixo, tá? Onde está ali o ponteiro do mouse, para você criar uma conta. Então, criar uma conta é muito fácil, muito tranquilo. Você coloca o seu nome completo, o e-mail, coloca uma senha e você confirma essa senha. E ao clicar em criar conta, ele vai mandar um código para o seu e-mail para você validar a sua conta. Então, como acontece, né, dos sistemas mais tradicionais aí da internet. Então, é muito simples. Então, abre lá o e-mail, pega o código, coloca aqui na telinha que vai aparecer um campo para você colocar e você já vai conseguir fazer o login na aplicação.
Eu não vou criar uma conta agora, pessoal, porque eu já criei uma com o meu e-mail. Então, se eu tentar fazer de novo, ele vai dizer, ó, tua conta já existe. Tá? Então, eu vou fazer um login no meu próprio e-mail, tá? Bom, quando você faz login, a primeira coisa que aparece para você é essa tela de minhas análises, tá? E aí é onde você cria a análise do seu programa de pós-graduação. Eu estava fazendo uns testes agora há pouco e já tem 2 análises criadas, mas eu vou apagar a análise e fazer ela do zero aqui para mostrar para vocês. Tá? Bom, então como é que você cria análise? Tem um botão ali, né? Criar uma análise. Você coloca o nome da sua análise, normalmente o nome do programa de pós. Vou colocar aí um nome genérico, PPG Comp. E aqui embaixo é onde você vai começar a submeter o currículo Lattes dos pesquisadores que fazem parte do programa e que você quer que faça parte da análise. Tá? Tem 2 formas de você submeter os currículos, pessoal. Uma delas é você carregar desse botãozinho aqui embaixo todos os arquivos de uma vez só que estão no seu computador. Então vai aparecer esse botão maior, você clica nele, aí abre essa tela do seu sistema operacional para você apontar onde está o diretório que contém todos os currículos dos pesquisadores que você quer fazer análise. Que currículos são esses, né? Então é o currículo Lattes, e aí você tem que ter acesso ao XML do currículo do pesquisador. Aí não sei se vocês sabem, não dá mais para a gente baixar o XML dos pesquisadores, né? Você tem que pedir para o pesquisador baixar. Então ele entra lá na plataforma Lattes, faz o login no currículo Lattes e exporta o currículo dele nessa extensão. Tá certo? Então, basicamente é assim, inclusive, o pessoal da computação faz, né? A gente dispara o e-mail para todos os professores, olha, me envie o currículo de vocês, XML. Aí a gente pega o currículo de cada um, deixa num diretório guardado, numa pasta, e submete todos de uma vez. Tá? Essa é uma maneira de você colocar os currículos na análise. A outra maneira é você fazer 1 a 1, com currículos que já estão dentro da base de dados da plataforma Ávida. Então eu vou colocar como exemplo aqui 5 professores que já estão na plataforma para fazer a demonstração para vocês. Então eu vou colocar eu mesmo, né? Você coloca aqui primeiro, segundo nome, clica no campo de busca. Faltou aqui o meu nome. Então a Aline já me encontrou, você clica nesse botãozinho aqui, adicionar, tá? E na sequência eu vou adicionar outros 4 pesquisadores que estão aqui, né? Professor Vinícius, Marcele, Cíntia e Vitor. Vocês viram que eu estava colocando o nome do Vinícius e ele não estava encontrando. Aí eu coloquei só o primeiro nome dele, aí veio uma série de currículos que tem nome Vinícius, né? O nome, tá? O Vinícius que eu quero é esse daqui, tá? Então, adicionei o Vinícius. Tá aqui 5 pesquisadores, que são os 5 que fazem parte do GT Ávida, tá certo?
Então, eu já tenho os pesquisadores que eu quero, você vem aqui em cima, eventualmente você pode trocar a cor da análise, aí você clica em criar análise. Ao criar a análise, ele volta para a tela anterior e já deixa aqui, né, a análise que foi criada, já tem um card da análise que foi criada. E basta clicar nesse botão aqui para ver a análise, aí ele vai demorar um pouquinho porque ele vai carregar a tela que tem o dashboard com uma série de visualizações relacionadas a esses 5 pesquisadores. Mas a ideia aqui é que você crie análises com todos os pesquisadores do programa. Então, como exemplo, o PPG Comp daqui da UFPA tem 30 pesquisadores. Então, a ideia é que eu criasse com os 30. Se tiver 40, 40, 50, 60 e assim por diante. E aí essa tela ele vai mostrar uma série de visualizações relacionadas a esses pesquisadores que você colocou na análise. Então, eu vou passar aqui, primeiro de maneira geral, tá, pessoal? E vou apresentando para vocês aqui as visualizações que nós temos. Para quem já teve curiosidade de acessar aquele documento da CAPES que contém as diretrizes comuns de avaliação dos programas de pós, vai ver que lá eles definem 3 grandes áreas em que o programa de pós será avaliado. Tá? Ele vai avaliar o programa de maneira geral, tá? Ele vai avaliar a formação e produção intelectual do programa de pós e o impacto desse programa na sociedade. Então, se vocês repararem, nós já separamos da maneira que eles pedem para avaliar lá no documento da CAPES, aqui essa tela da plataforma ABA. Então, se você quiser ver só as visualizações relacionadas ao programa, estão aí nessa aba e os outros de maneira análoga. Tá? Eu vou abrir novamente aqui todas as 3 abas. Quando você clica lá em análise, né, ele abre essa tela, aparecem os pesquisadores ali em cima. Aqui em cima fica a parte de inteligência artificial, tá? Só ajustar direitinho aqui. A ideia é que você consiga conversar com a base de dados em linguagem natural, usando o português mesmo. Então, se vocês repararem, tem um chat ali que ele ainda está desativado, porque a gente está trabalhando ainda nele. Mas a ideia é que esse chat, tão breve quanto possível, fique livre, habilitado, para que você pergunte o que você quiser para o conjunto de currículos. E aí a LLM, a inteligência artificial, vai trazer a informação para você. Por exemplo, você pode perguntar, de todos esses pesquisadores aí, o que você me recomenda como destaque para eu colocar no meu relatório da CAPES? Tá? Quais são os pontos fortes do meu programa? Quais são os pontos fracos? O que eu tenho que melhorar? Quais são as ações que eu tenho que fazer? Então, você vai poder utilizar o chat da forma como eu estou comentando aqui, em português mesmo. Ele não está habilitado ainda, mas nós deixamos como aperitivo, né, aqui alguns cards, que infelizmente está muito pequena a letra, onde você consegue usar o card e a inteligência artificial responder para vocês. Daqui a pouco eu clico em alguns cards desse para você ver o que acontece como resposta, tá? Eu vou passar para baixo, mostrando as outras visualizações, e depois a gente volta para aí. Então aqui em cima você vai ter logo um quantitativo, tá, de pesquisadores que estão fazendo parte dessa análise. No lado você pode selecionar quais desses pesquisadores são bolsistas de produtividade, PQ, DT, número de doutores, número de mestres. Na sequência, a gente tem aqui logo como barras horizontais o quantitativo de produções de cada pesquisador que foi selecionado, tá certo? E aí está como Pareto, né? Da maior barra para a menor barra. Ao lado, se você apontar quem são os bolsistas de produtividade aqui, aquele gráfico do lado é carregado. Então, por exemplo, eu vou dizer que a professora Cíntia e o professor Vinícius são bolsistas de produtividade. Quando você clica aqui, ele vai carregar aquele gráfico ao lado, separando só os bolsistas de produtividade, para você já ter uma visão geral de como está a situação ali do programa em relação a eles. Tá? Na sequência, você tem um gráfico
que ele tenta detectar para você a porcentagem de atuação do programa nas grandes áreas da CAPES. Então, desses 5 pesquisadores que eu selecionei, ele está dizendo aí que algo em torno de 62% atuam com ciências exatas e da Terra. Que nós somos professores da maioria da computação, né? Então está coerente com os currículos que nós selecionamos. Mas também aqui, algo em torno de 18% atua em ciências biológicas, né? O professor Vinícius da bioinformática, a professora Cíntia da bioinformática, então também está coerente. Tem aqui uma porcentagem para ciências da saúde, engenharias, ciências sociais e ciências humanas. Então, a expectativa, né, que você, como coordenador, quando carregar o currículo dos membros do programa, você enxergue aí algo relativo ao seu programa e às temáticas em que ele atua. Na sequência, a gente tem do lado esquerdo um gráfico de curva, tá? Para mostrar a evolução de publicações em periódico, essa curva vermelha, e em conferência, essa curva azul, ao longo do tempo. Na direita, vocês vão poder ver com mais detalhes depois, fazendo uso da plataforma. A gente tem um gráfico de força que ele mostra quais são as principais, aonde estão os quantitativos de produção do programa. Então, eu estou mais de perto, eu consigo ler aqui, isso aqui é periódico, tá certo? Isso aqui é conferência. Pois não. Vamos ver se ele... mais ou menos, né? Então, por exemplo, considerando esses 5 currículos que eu peguei, deixa eu ver aqui, são muito pouco. Dá para aumentar o gráfico inteiro. Lá na barrinha. Verdade. Tem uma opção aqui do lado que eu não havia listado. Só que não pegou o tamanho da fonte. Mas isso é bom porque já mostra que tem coisas para a gente resolver aqui, tá? Bom, como eu estava perto, a gente consegue ver. Então, aqui nesse campo, onde eu estou passando o ponteiro do mouse, são periódicos. Aqui embaixo são conferências, né? Então, o programa de pós é em computação muito forte em conferência. Pelo menos desses 5 que nós selecionamos. Então, tem resumo, tem livro, tem capítulo de livro, tem livro, organização de livro. Então, é um gráfico que mostra esses quantitativos para a gente. Bom, de maneira geral, porque aí não vai dar para a gente ler cada um, né? Do lado esquerdo, as bancas de graduação, de mestrado, de doutorado, qualis de mestrado, qualis de doutorado. À direita, as orientações. Então, quantas orientações em graduação, em mestrado, em doutorado, em iniciação científica, em monografia de especialização. Então, tem aquele gráfico ali do lado direito. Na sequência, a gente tem algumas abas que mostram os projetos de ensino e pesquisa e extensão, considerando os pesquisadores que foram selecionados. Porque é aquela coisa, né, pessoal? Não basta só o quantitativo matemático, não é só a estatística, né? Eu quero saber quais são os projetos em si. Então, a gente está mostrando aqui para vocês. E aí, cada um desses itens são cards, né? Você pode chegar aqui, clicar, ele abre um card e te traz mais informações sobre o projeto que foi clicado. Na sequência, a gente tem esses gráficos que a gente chama que são gráficos de corda, tá? Tanto da esquerda quanto da direita. Então, o gráfico de cordas ele está aqui para que você consiga fazer uma análise de coautoria. Com quem esses pesquisadores que fazem parte da análise estão publicando? Quem são os outros autores? Então, do lado esquerdo, você consegue fazer esse estudo. Quando você descansa o ponteiro do mouse, você consegue ver a relação, por exemplo, desses 2 pesquisadores, Cíntia e Vinícius. E a espessura da corda, quanto mais espessa ela for, maior são a quantidade de publicações que são feitas em conjunto. No lado direito, nós consideramos só os pesquisadores da análise. Tá? Então, desses 5 que foram selecionados, como é a relação entre eles de coautoria? Então, nós apresentamos nesse gráfico daqui do lado. Tá? É diferente do da esquerda, porque o da esquerda é qualquer coautor.
Na sequência, também está pequeno, mas eu posso explicar o que significa, né? Esse é um gráfico que ele chama de gráfico Sankey. Então, do lado esquerdo, a gente tem o nome da análise, que é PPG-Comp, né? Eu chamei de PPG-Comp. E no lado direito, nós temos as instituições de ensino em que esses pesquisadores que fazem parte do PPG-Comp têm algum tipo de relação. Publicação em conjunto, projeto em conjunto, tá bom? Então aqui, e da mesma forma como o gráfico de cordas, aqui quanto maior a espessura, maior é essa relação. Embora esteja pequeno, por exemplo, a maior espessura que nós temos aqui desses pesquisadores é em relação ao FK, porque nós somos daqui, mas tem relação com outras instituições de ensino também. Você pode mudar a forma de visualizar esse gráfico, clicando naquele botãozinho ali em cima, que você vai ter uma visão dos pesquisadores em si. Tá certo? Porque é importante ver do programa como um todo, mas se eu quiser ver pesquisador a pesquisador, com quem esse pessoal tem relação? Então você clica naquele botão lá, o gráfico é automaticamente atualizado e aí você consegue ver com quem a pesquisadora Cíntia tem relação, com quem o Reginaldo tem relação, Vinícius, Vitor e assim por diante. Na sequência, eu vou explicar em conjunto, todos esses 4 gráficos que estão ali, eles estão relacionados ao Qualis. Então, a ideia aqui é que a gente automatize a descoberta do Qualis das produções, para que você não tenha que ficar indo nos Scopus, na Clarivet, tentando acessar o JCR, tentando descobrir o percentil, jogando na fórmula da CAPES para poder descobrir o Qualis, né? Então, a ideia é que isso seja feito de forma totalmente automatizada. É isso que esses gráficos oferecem. Então, aqui em cima, você tem o quantitativo de produções ao longo dos anos, já classificado no Qualis de 1 a 8, de A1 a 8, que é o novo Qualis, né? Do lado direito, você tem o quantitativo de produções A1, A2, A3, A4, A5, até A8. Aqui no canto inferior esquerdo, você tem o nome dos periódicos onde as publicações foram feitas e o quantitativo de cada um. Do lado direito, você tem um gráfico de rosquinha, né? Donut, que você tem as porcentagens de publicação por extrato. Então, aqui ele está te dizendo que esses 5 pesquisadores que foram selecionados têm 30% da publicação deles em A1. E você interpreta o restante de maneira análoga. Mais para baixo, de novo, né, não basta apenas a gente ver os quantitativos estatísticos. Eu quero saber quais são as publicações A1, quais são as publicações A2 e assim por diante. Então, é isso que a gente apresenta logo em seguida. Quais são as publicações A1? É a primeira aba que ela já vem ativada. Então está aqui todas as publicações A1. Você pode clicar, inclusive, num card desse e ver mais detalhes sobre a publicação. Mas eu quero ver quais são as publicações A2. Então você vai e altera a aba. E assim por diante, né? De maneira análoga aí você interpreta o restante. Esses 2 gráficos seguintes, eles não estão prontos ainda, nós estamos trabalhando neles. As informações que vão aparecer aí são fake, né? São dados fictícios, mas a gente quer mostrar a quantidade de produções que o programa tem com egressos. Isso é algo que a CAPES avalia também. Só que para a gente poder mostrar esse gráfico, a gente precisa saber quais são os egressos. Então, a ideia é que um pouquinho mais para frente, tem um botão aqui, semelhante a esse que eu cliquei antes de aparecer o gráfico, em que o próprio coordenador possa informar o nome dos egressos. Tá certo? E aí a gente vai conseguir ter esse quantitativo de produções em periódico, em conferência, e pode expandir um pouco mais para mais visualizações. E na direita é quantos doutores e mestres o programa formou. Tá? Bom, partindo para o último item, que é o de impacto do programa, nós ainda não está pronto também, esses são dados feitos, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? A ideia é que a inteligência artificial leia todos os currículos que estão
na análise e consiga descobrir por conta própria quais são as ODSs que estão sendo cobertas ali para aquele pesquisador. Então, no final das contas, você vai ter aqui esses cards, mas só os cards específicos que estão cobertos pelos pesquisadores, tá bom? Então, é uma coisa que você pode, inclusive, depois colocar no relatório. Na sequência, mais algumas visualizações, periódicos, aliás, perdão, à esquerda, conferências a nível nacional e internacional ao longo do tempo, periódicos a nível nacional e internacional ao longo do tempo, depois entram prêmios, participações em evento, organizações de evento, material didático produzido por esses pesquisadores, na sequência, patentes e softwares, tá? Então, todas essas informações estão aqui disponíveis na plataforma. Por fim, o que tem aqui embaixo é uma nuvem de palavras. A gente não está vendo nada, deixa eu mexer no filtro aqui embaixo, e a ideia é que essa nuvem de palavras, como se apresenta, né, nós consigamos ver ali as principais palavras que se repetem no currículo dos pesquisadores. Ainda estão aparecendo algumas palavras que não têm significado semântico para a gente, né, como for, and, the, isso a gente vai resolver mais para frente, e a ideia é que apareçam aqui só palavras que representem aquele conjunto de pesquisadores, né? Então a gente vê algumas palavras aqui relacionadas à bioinformática, que são os professores que nós colocamos ali na análise, tá? Isso aqui em conjunto, né, considerando todo mundo. Mas se você quiser ver individualmente, você tem aqui as abas para você ver a nuvem de palavras de cada pesquisador. Então, se eu quiser ver só da pesquisadora Cíntia, então está aí a nuvem de palavras relacionada à pesquisadora Cíntia. Só do Reginaldo, só do Vinícius, só do Vitor e só da Marcele. Tá bom? Então, você tem uma análise conjunta e individual ali de cada pesquisador. Voltando para cá para cima, para os mais atentos, né, devem ter percebido que está flutuando ali embaixo, bem aqui, ó, o período de análise, certo? Fica flutuando ao longo da página toda. Então, a ideia aqui, como é um relatório de quadriênio, né, é que você especifique o intervalo que você quer fazer a análise. Então, se eu quero nos últimos 4 anos, aí você vai lá e coloca, eu quero desde 2021 até 24, por exemplo, que foi o último quadriênio, né? O próximo é 25, 26, 27, 28. E aí você especifique o intervalo e, ao especificar o intervalo, ele atualize automaticamente todos os gráficos, só considerando aquele intervalo selecionado. Tá? Bom, para finalizar, como eu comentei, aqui em cima fica a inteligência artificial, né, onde você pode conversar com os currículos. Tem alguns cards que estão pré-prontos para vocês utilizarem. Eu vou logo botar o dedo na ferida ali, né? Esse card que eu vou clicar aí é um card que ele aponta os pontos fortes e fracos do programa. Então, quando você clicar aí, ele vai mandar a instrução para a inteligência artificial, ela vai analisar o currículo dos pesquisadores e vai dar como resposta o que ele acha que é um ponto forte, o que ele acha que é ponto fraco e precisa melhorar. Bom, aí tem outros cards lá, né? Tem cards que falam sobre o impacto do programa, localmente, regionalmente, nacionalmente, internacionalmente, né? Pede para você pode, por exemplo, descobrir quais são os destaques do programa que merecem ser colocados no relatório. Então você tem cards ali que já dão esse direcionamento, tá certo? Mas como eu comentei, no futuro a ideia é que a gente deixe o campo livre para você perguntar o que você quiser para os currículos. Olha só, antes de vocês chegarem eu testei, estava funcionando, tá? Agora ele está pensando demais aí. Não funcionou. Bora ver se... vou botar a culpa na internet, né? Vamos tentar de novo. Se não der certo,
tudo bem, a gente ajeita depois e manda para vocês a atualização pelo WhatsApp. A propósito, a gente solicitou para vocês, né, que assinassem uma lista de presença, e lá na última coluna vocês viram que tem uma caixazinha para autorização, né? Porque é isso, né, pessoal? A gente está gravando aqui o vídeo, o áudio de vocês, e a gente precisa depois dar um retorno para a RNP, falar um pouco sobre o evento, do que ocorreu aqui, e eventualmente precisa cadastrar quem apareceu aqui no evento, na plataforma da RNP, como interessado, né, e veio e compareceu ao evento e tudo mais, e tem um grupo de WhatsApp. Nós criamos, colocamos, vamos colocar, né, para quem autorizar, todos vocês lá, e aí um contato mais próximo. Então, toda correção de bug, toda